Olá, feras! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Jaboatão Prepara. Eu sou o professor Everton Silvestre e hoje a gente vai continuar trabalhando aí o nosso capítulo 8. No capítulo 8, a gente já trabalhou a parte 1, agora na parte 2 continuaremos trabalhando com sintaxe da oração e do período. Vem comigo! Bom, para a gente iniciar a resolução de hoje, começamos aí com o texto 9. O texto 9 é uma tirinha em que nós vemos 3 quadrinhos em que o pai aparentemente dialoga com o filho. Vamos fazer a leitura do texto. Eu vi você deixar cair o papel. Por que não cuida da sua vida, guri? Estou cuidando. Este é o meu planeta, coroa. Então a gente vê aí que na verdade não é uma relação de pai e filho, né? Ele fala com um adulto que aparentemente deixou um papel cair no chão e ele reivindica que o homem recolha o papel de modo indireto porque ele está preservando o planeta. Saindo aí do universo da interpretação, vamos observar agora a questão da sintaxe. Observe o segundo quadrinho do texto 9. Oração 1. Por que não cuida da sua vida, guri? Oração 2. Estou cuidando. Sabendo que o verbo cuidar, no sentido em que aparece no texto, é transitivo e indireto, é correto afirmar que, na oração 2, o verbo utilizado, vamos ver aí, letra A, também é transitivo indireto, levando em conta que uma parte da oração 2 está oculta. Bom, pessoal, avaliando esse item A, a gente percebe o seguinte: por que não cuida da sua vida, guri? Quem cuida, cuida de algo. No caso aqui, na oração 1, da sua vida. Já na oração 2, ele encerra a oração no próprio verbo. Eu estou cuidando. Porém, nós podemos subentender que a frase teria uma continuação, que seria: estou cuidando da minha vida. Porque, mais uma vez, quem cuida, cuida de algo. Portanto, esse item A, ele é verdadeiro. Apesar de não estar escrito o complemento da oração, visto que se trata de um diálogo oral e que é comum na oralidade a gente retirar, suprimir alguns itens dos enunciados, porque pelo entendimento o nosso interlocutor já consegue nos compreender. Então aí o item A ele é verdadeiro. Avaliando os demais, só por desencargo de consciência, Na letra B nós temos é intransitivo, ou seja, não necessita de complemento verbal. Se assim fosse, quando nós disséssemos quem cuida, a resposta seria seria um advérbio, um adjunto adverbial. Mas quem cuida, cuida de algo. Então você vê que ele pede complemento, não dá para classificá-lo como intransitivo, certo? Letra C. É transitivo direto, já que não exige preposição. Também é falso porque a gente viu que ele pede a preposição de. Quem cuida, cuida de algo. Letra D. É ao mesmo tempo transitivo direto e indireto, pois aceita qualquer tipo de complemento verbal. Não, a gente também vê que isso aí não é verdadeiro, porque ele só é transitivo indireto. Pode variar a transitividade dependendo da oração apresentada no terceiro quadrinho. De forma alguma, a oração que foi apresentada no segundo é suficiente para classificá-lo. Confirmando então nosso gabarito aí, letra A é a nossa resposta, ok? Vamos agora para a questão de número 10. O texto 10 nós já lemos em outro momento de aula, então eu vou passar por ele, certo? Se for o caso, nós voltamos ao texto. Bem, olha só o que pede a questão 10. Releia o trecho a seguir, extraído do texto 10. Reflita sobre alguns aspectos gramaticais envolvidos na sua construção e assinale a alternativa correta. Temos então, além disso, a comunicação deve ser estendida aos pais, fundamentais para a resolução dos problemas relacionados à educação, cuja participação é imprescindível para o sucesso das práticas adotadas. Está no 7º parágrafo. Avaliando aí a questão, a gente vê os itens de A até E. Vamos a eles. Item A. A comunicação deve ser estendida aos pais. O substantivo pais constitui o sujeito da oração, uma vez que é com eles que a comunicação deve ser estabelecida. Na verdade, pessoal, pais é o objeto, Porque quem deve ser estendida aos pais é a comunicação. Portanto, o sujeito é comunicação.
Os pais é o nosso objeto, ok? Vamos avaliar o item B para ver se ele é a nossa resposta. O excerto fundamentais para a resolução dos problemas relacionados à educação está entre vírgulas por se tratar de um aposto. Bom, a gente precisará voltar aqui ao destaque. Vamos ver o seguinte. Além disso, a comunicação deve ser estendida aos pais. Aí, vírgula, fundamentais para a resolução dos problemas relacionados à educação, vírgula, cuja participação é imprescindível para o sucesso das práticas adotadas. Nós sabemos que o aposto é um termo acessório. Então, se eu retirá-lo da oração, sintaticamente falando, não haverá nenhum prejuízo. Observe que a oração estará sintaticamente completa. A comunicação deve ser estendida aos pais, pulando aqui o aposto, né? Cuja participação é imprescindível, ou seja, a participação dos pais é imprescindível. Se eu retirar o que está entre vírgulas, não fará falta alguma, porque trata-se de um termo acessório. Confirmando a nossa resposta na letra B, é um aposto. Então, a letra B é o nosso gabarito, aí a nossa resposta, né? De qualquer forma, vamos avaliar os outros itens. Olha só. A expressão, além disso, é um elemento coesivo, sequencial, e indica alternância entre as informações apresentadas. Na verdade, além disso, vai indicar soma, adição e não alternância, ok? Vamos para a letra D. O vocábulo cuja caracteriza um pronome pessoal do caso oblíquo, já que se relaciona de maneira indireta aos pais. Na verdade, pessoal, esse cuja, indicando posse, trata-se de um pronome relativo e não um pronome pessoal, ok? E a letra E, o sintagma nominal aos pais exerce função acessória de vocativo, pois é a eles que a informação do trecho é dirigida, caracterizando um chamamento. Na verdade, seria chamamento se eles estivessem sendo convidados ao discurso, à conversa, mas fala-se sobre eles, é para eles que deve se encaminhar alguma coisa. Portanto, eles não são aí vocativo, né? É o objeto indireto da oração. Logo, nossa resposta é confirmada aí no item B, ok? Vamos seguir agora para a questão de número 11. Mais um texto já conhecido nosso, o Homem Nu. A gente já leu esse texto aqui em outros momentos. Então, vamos para a questão. Aí está a questão do número 11. Ela diz o seguinte: no trecho, Maria, por favor, sou eu. A vírgula é utilizada para isolar o vocativo, é usada para isolar o aposto, serve para separar sujeito e verbo, tem função de indicar o locutor ou é irrelevante, podendo ser retirada sem gerar perda de sentido. Nós sabemos que a vírgula ela é utilizada em várias situações diferentes e que muito provavelmente a retirada ou a sua colocação pode sim alterar o sentido. É verdade que há casos em que não vai haver alteração. Para nossa segurança, o ideal é a gente avaliar o item de maneira mais objetiva. Na tela, vamos reler comigo aí onde é que está a vírgula. Maria, vírgula, por favor, sou eu. Observe que a vírgula isola o nome de Maria, que é a pessoa que é chamada nesse momento aí, que é o interlocutor do nosso lírico no texto. Então, ao dizer Maria, vírgula, ele está utilizando um vocativo, pois ele está chamando Maria. Logo, nossa resposta é confirmadíssima aí no item A. Tranquilo? Questão muito simples, muito fácil de se resolver, né? Tranquila demais. Vamos verificar agora o texto 12. Aí peço a atenção de vocês para avaliar uma charge. Nós temos elementos verbais e não verbais. A começar pelo próprio título, lá em cima na charge, né? Primeiro preso da lei seca. Vemos aí um homem que está aparentemente embriagado, conversando com dois policiais rodoviários, e o carro está lá com a porta aberta na blitz, né? Vamos agora à parte verbal do texto. Jovem, tu é o primeiro que vamos prender pela nova lei seca. E aí o rapaz diz, mas isso é bom ou é ruim, seu guarda? No segundo balão da charge, a expressão seu guarda deveria vir
isolada por um sinal de pontuação, uma vez que se trata de um aposto explicativo, um adjunto adverbial deslocado, um objeto direto, o sujeito da oração ou um vocativo. Mais uma vez, pessoal, ao observarmos aí esse texto, percebemos que ele fala com o guarda. O guarda aí, o seu guarda, é a segunda pessoa com quem eu falo. Então, trata-se de um vocativo. Ele está chamando o guarda ao diálogo. Logo, deveria estar 5 vírgulas por ser um vocativo. Nossa resposta aí, letra E, ok? Vamos seguindo? Olha a questão de número 13. Para resolvê-la, vamos ter de ler um texto chamado Abandono de Animais. Esse texto já foi lido em outro momento, então a gente vai passar adiante também, né? E caso seja necessário, a gente volta aí para o texto. Bom, temos um trecho aí destacado, retirado do próprio texto. Vamos a ele. O trecho a seguir deve ser utilizado para responder às questões 13, 14 e 15. Ele diz o seguinte, pessoal. Estima-se que há 200 mil cães e gatos em São Paulo, capital. Há outras fontes que afirmam estar esse número em torno de 1 milhão. No trecho existem quantas orações? Ele dá aí algumas opções para a gente. 6, 5, 4, 3 ou simplesmente nenhuma das alternativas. Vamos voltar aqui para a gente avaliar. Na tela de vocês, acompanha aí o trecho em destaque. Estima-se é o primeiro verbo encontrado. Então, eu já tenho aí a minha primeira oração. Que o verbo haver, é o segundo verbo. Então, eu tenho a segunda oração. 200 mil cães e gatos em São Paulo, capital. Mais uma vez, o verbo haver. Há outras fontes, então nesse outro verbo haver eu tenho mais uma oração, já é a terceira. Que afirmam, olha só, o verbo afirmar, eu tenho mais uma oração, então é a quarta. Estar é mais um verbo, então aqui eu tenho a quinta oração. Esse número em torno de 1 milhão, portanto eu tenho 5 orações, certo? Vamos confirmar aqui, nosso gabarito aí, letra B, 5 orações. Tranquilo, né? Quando os verbos estão presentes, eles trazem as orações. Se estiverem em locução, a gente vai ter uma oração só, mesmo tendo mais de um verbo. Mas não é o caso dos nossos aqui, né? Estão todos aí, cada um nas suas respectivas orações. Vamos seguindo então agora para a questão do número 14, ainda baseando-se no mesmo trecho, né? Leia as afirmativas a seguir relativas à classificação das orações presentes no texto. Olha só. A gente encontra aí o seguinte. Item 1. Existe apenas uma oração sem sujeito. Vamos voltar lá para o nosso trechinho. A gente encontra a com o sentido de existir, o verbo haver, né? E aqui também o verbo haver com o sentido de existir. Se eu tenho 2 vezes, eu já tenho de cara 2 orações sem sujeito. Esse item A, ele é falso, ok? Esse item 1, na verdade, né? O item 1 é falso, porque eu não tenho apenas uma oração sem sujeito. Eu já tenho 2, né? Vamos ver agora o item 2. Existem 2 orações com sujeito simples. Voltando aqui, 2 orações com sujeito simples. Vejamos. Estima-se. Se estimamos alguma coisa, o verbo estimar, ele é intransitivo, né? Então, a gente não tem aqui noção de como vai ficar esse sujeito. A gente segue aqui. Há outras fontes que afirmam estar esse número em torno de 1 milhão. Não, esse item ele é falso, pessoal. Nós não temos aí 2 orações com o sujeito simples, certo? Não dá para a gente definir o sujeito em algumas delas e na outra o sujeito ele não fica evidenciado, não fica claro. Até porque a gente tem até uma oração ali que ela é de infinitivo, né, reduzida. Mas vamos para o item 3. Existe apenas uma oração com o sujeito composto. O sujeito composto é aquele que nós temos mais de um núcleo do sujeito. Vamos ver aqui. Estima-se que há 200 mil cães e gatos em São Paulo. Há outras fontes que afirmam estar... Não, também não. Essa informação está errada.
nós não temos aí, sem querer, quase que eu revelo a resposta para vocês. Não temos aí o sujeito composto. E o item 4, existe apenas uma oração com o sujeito indeterminado. Vamos ver, voltando aqui, estima-se que há 200, então ali a gente tem um indeterminado, seguindo aqui a outras fontes, afirmam mais um indeterminado. Então a gente não tem nenhuma resposta, assim, nenhum dos itens está correto, né? Então nossa resposta, letra E, porque nenhum dos itens de 1 a 4 estão corretos. Confirmando aí, a letra E é a nossa resposta. É preciso avaliar com bastante cuidado, porque existem aqui orações que são uma casquinha de banana, né? Você precisa estar a par aí mesmo da transibilidade dos verbos para avaliar o tipo de sujeito que você vai ter na própria oração, ok? Vamos seguindo aí agora para a gente finalizar. A gente vai agora para a questão de número 15, né? Que é a nossa última questão da aula de hoje. A questão do número 15, baseada naquele mesmo trecho em destaque, a gente encontra o seguinte: assinale a opção que reescreve, de acordo com a modalidade formal escrita, e no futuro do pretérito do modo indicativo, a sentença destacada no trecho. Bom, o futuro do pretérito é aquele tempo em que a gente vai ver uma ação que seria, né, realizada. A gente percebe que a terminação, a desinência do verbo, ela é bem específica. Vamos avaliar aqui os itens de A até E para ver como é que poderia ser realizada aqui a nossa resolução. Letra A. Existirá outras fontes que afirmarão estar esse número em torno de 1 milhão. Notem que existirá e afirmarão, a gente tem aí o futuro simples, né? O futuro do presente, como a gente conhece. Então, aqui não temos o futuro do pretérito, certo? Vamos ver aí o item B. Existia outras fontes que afirmavam. Então, aqui eu estou no pretérito, o pretérito imperfeito do indicativo, né? Existia e afirmavam. Vamos ver agora a letra C. Existirão outras fontes que afirmarão estar esse número em torno de 1 milhão. Então a gente vê aqui que estão no futuro do presente, mais uma vez, né? Só que agora empregados no plural. E a letra D? Existiriam outras fontes que afirmariam estar esse número em torno de 1 milhão. Agora sim, pessoal, a gente chegou à nossa resposta, porque no item D a gente percebe que existiriam e afirmariam traz a desinência do futuro do pretérito, né? Uma ação que ocorreria, né? Então a gente confirma aí nosso item D como resposta. Bom, pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Foi excelente estar com vocês, eu agradeço pela atenção e até o nosso próximo encontro.